Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord capítulo 02, Os Guardiões de Andar. Ele não sentia medo algum. Em Yggdrasil, membros da guilda ou companheiros de equipe não podem atacar uns aos outros. Embora esta regra não deva contar mais, ainda assim, isso deve ser confirmado com antecedência. Quanto a como eu me lembro, a capacidade da aura não terá um efeito negativo sobre os aliados. A aura não pôde deixar de olhar. Mari, que estava ao lado dela, também tinha a mesma expressão. Momonga poderia dizer que essas duas expressões não eram ao acaso. Será que me confundi? Acho que sim. A única coisa que eu posso mudar livremente é o alcance. Talvez tenha se confundido, não? As regras que impediam os colegas de atacar uns aos outros realmente não funcionavam. Mari, que estava por perto, parecia não ser afetado, mas talvez ele estivesse equipado com algum item que impedia esse efeito. Os itens e artefatos que Momonga equipava-se não tinham uma resistência contra este efeito. Então por que Momonga não sentiu medo? É porque ele é um Undead? Momonga especulou duas coisas. Ou ele estava usando os valores de seus atributos básicos para bloquear o efeito, ou este estava sendo bloqueado por alguma habilidade especial. Como não sabia qual especulação é certa, Momonga pretendia realizar novas experiências. Você pode tentar usar os efeitos sobre os outros. Aura inclinou a cabeça para o lado e fez um som estranho similar a uma pergunta. Para Momonga, mais uma vez, ela o lembrou de um filhote, e sem saber como corresponder, ele estendeu a mão e acariciou a cabeça de Aura. Seu cabelo era macio como seda, era uma sensação muito boa. Como Aura não mostrava desagrado, Momonga não pôde deixar de querer tocar seu rosto também. Mas os olhos de Mari que o estavam observando do outro lado pararam. O que o Mari deve estar pensando disso? Depois de uma breve reflexão, Momonga soltou o cajado e acariciou o cabelo de Mari com a outra mão. O cabelo de Mari tinha uma sensação igualmente boa. Enquanto Momonga refletia distraidamente sobre essas coisas, finalmente lembrou: eu preciso incomodá-los com algo. Tenho várias experiências em andamento. Gostaria de pedir a ajuda de vocês em mais algumas. Embora ainda oprimidos, tão logo que Momonga tirou as mãos de suas cabeças, eles revelaram expressões tímidas embora, um tanto orgulhosas. Aura respondeu alegremente: sim, eu ajudo. Momonga-sama, pode pedir qualquer coisa. Primeiro, aguardem. Momonga chamou o cajado flutuante de volta em sua mão. Havia diversas habilidades presentes no cajado. Entre as muitas, Momonga escolheu uma das gemas. Um item artefact Divine Class chamado de Jade Moon, Lua Jade com a capacidade de Summon Moonlight Wolf. Convocar 3 feras do nada. Já que invocar criaturas mágicas aqui e em Yggdrasil eram os mesmos, Momonga não ficou surpreso. Entre o Moonlight Wolf, lobo do luar e um lobo siberiano haviam muitas semelhanças, exceto que o primeiro irradia luz prateada. Entre Momonga e o Moonlight Wolf criou-se uma ligação maravilhosa, uma que indicava claramente quem era o mestre. O Moonlight Wolf, hein? A voz de Aura implicava confusão no porquê de chamar um monstro tão fraco. Moonlight Wolf eram bastante ágeis e poderiam ser usados para lançar ataques surpresa, mas era apenas do nível 25. Do ponto de vista de Momonga e Aura, era sem dúvida um monstro fraco. Mas para o propósito que planejei, o nível do monstro é mais do que suficiente. Não, na verdade, quanto mais fraco melhor. Certo. Eu vou cercar ele na área da minha habilidade de respiração. HM? Você pode? Sem problemas. Momonga hesitou em forçar Aura a fazê-lo diretamente. Não era exatamente o mesmo em comparação com o jogo, havia a possibilidade de que ela desobedecesse. Havia também a possibilidade de que a habilidade não fosse iniciada corretamente. Para evitar essa situação, ele teve que envolver um terceiro, e é por isso que ele invocou os lobos. O lobo engoliu o ar com dificuldade, mas Momonga não sentiu nenhum desconforto. Ele tentou relaxar e certamente não sentiu nada de estranho. Ele estava dentro do mesmo alcance que o Moonlight Wolf que parecia ser afetado, então ele tinha certeza de que a habilidade de Aura estava realmente ativada. A partir deste experimento, pôde-se concluir que as habilidades que afetam as funções mentais não afetavam Momonga. Isso significava, no jogo, em raças demi-humanas e outras, desde que se atingisse um certo nível na hierarquia da raça, poder-se-ia obter uma habilidade especial para tal raça. Particularmente um Overlord como Momonga, teria as seguintes habilidades: Create High Tier Undead 4 vezes por dia, Create Mid Tier Undead 12 vezes por dia, Create Low Tier Undead 20 vezes por dia, Negative Energy Touch de Spire Aura 5, Negative Protection, Dark Soul, Black Halo, Undead Blessing, Unholy Protection, Wisdom of Darkness, Speak Evil Tongues, Ability Damage 4, Piercing Damage Resistance 5, Slashing Damage Resistance 5, Tarn Resistance 3, High Tier Physical Immunity 3, High Tier Magic Immunity 3, Cold Immunity, Acid Immunity, Electrical Immunity, e por fim Arcane Vision e Sea Invisibility. Ele também tinha habilidades conferidas por seus níveis em suas profissões Instant Death Magic e Ancimente, Hit of Darkness, Undead Aura, Undead Creation, Undead Control, Undead Strengthening, e assim por diante. Há habilidades especial de base dos Undead que são Immunity to Critical Hits, Mind Affecting, Poison Immunity, Disease Immunity, Sleep Immunity, Paralysis Immunity, Death Immunity, Energy Drain Immunity. Também possuem resistência à necromancia e penalidades biológicas.
e undeads não precisam respirar, comer ou beber. Eles são curados por energia negativa e possuem Darkvision. Claro que há também fraquezas de todas as coisas positivas. Good Vulnerability 4, Light Vulnerability 4, Holy Vulnerability 4, Blood Onion Vulnerability 5, Holy Areas Vulnerability 2, Good Areas Vulnerability 2. Essas habilidades básicas foram aprendidas por ser undead, e as habilidades especiais foram adquiridas quando ele escalou a hierarquia de sua raça e profissões. A lista das habilidades de Momonga são bastante extensas. Bem, anotei os resultados. Obrigado. Aura, tem alguma pergunta? Não, nadinha. Já fizeram o bastante, agora voltem. Os 3 Moonlight Wolves desapareceram sem deixar rastros. Momonga-sama, você veio pro nosso andar hoje para fazer experiências? Mare também acenou com a cabeça. Não é isso. Eu vim para treinar. Treinamento? Você é Momonga-sama? Aura e Mare abriram os olhos ao ponto de parecer que sairiam de suas órbitas. Foi definitivamente uma surpresa para eles que um ser supremo de Nazarick não soubesse tudo sobre encantamentos mágicos. Essa reação havia sido prevista por Momonga, e ele respondeu rapidamente, sim. Ouvindo a resposta curta, a expressão de Aura voltou ao normal. Momonga esperava essa reação e ficou bastante satisfeito. Com licença, então posso perguntar, qual é a arma de nível mais alto que o senhor é capaz de usar, Momonga-sama? Legendary Class? Legendary Class? Momonga parece um pouco embaraçado, mas depois de ver os olhos de Mare brilhar, ele percebeu que a pergunta era honesta, sem qualquer malícia em mente. Esta é aquela, a arma que cada membro da guilda trabalhou em conjunto para construir. Uma arma do mais alto nível, o cajado de Ainz ou Algon. Momonga levantou seu cajado que imediatamente irradiou um brilho fascinante. No entanto, em torno da luz apareceu uma leve sombra trêmula visivelmente maligna. Momonga parecia mais orgulhoso do que nunca, e sua voz estava muito animada. Este cajado, moldado com 7 serpentes e 7 gemas. Cada uma das gemas é nível Divine Class, por fazerem parte de uma rara coleção. Quando todas são reunidas se obtém habilidades extras do conjunto completo. Demorou muito tempo, e demandou perseverança para completar a coleção. Na verdade, um membro da guilda queria desistir de completá-lo. Perdemos as contas de quantos monstros nós lutamos para obter esses tesouros. Não é só isso. Esse cajado pode superar o nível Divine Class e é comparável a um item World Class. E sua habilidade mais poderosa é seu sistema automático de ataque. Brum, brum. Momonga estava muito animado. Embora no passado seus companheiros e ele tivessem construído o cajado de Ainz ou Algon juntos. Já que ele estava no Salão do Trono, não havia oportunidade de mostrá-lo a ninguém. Agora que estava fora, ele queria mostrar aos outros. Embora Momonga quisesse continuar se exibindo, suas emoções o detiveram. Ele estava muito envergonhado. É isso. Nossa, tão poderoso. Você é o mais poderoso, Momonga-sama. Os olhos brilhantes de 2 crianças quase fizeram Momonga rir. O esforço para resistir quase trouxe sua expressão de felicidade, embora não houvesse expressões para o crânio, ele continuou. Então, eu gostaria de fazer uma experiência com este cajado, e eu espero que vocês possam me ajudar com isso. Claro que sim. A gente vai preparar tudinho agora mesmo. Mas, pode dar um gostinho do poder do cajado? Bem, é claro. Vou deixá-la experimentar a arma mais poderosa que eu posso brandir. Isso aí. Aura gritou animadamente e deu um bom salto. Mare tentou esconder, mas suas longas orelhas continuaram tremendo, mostrando a obviedade de sua emoção. Isso não está certo. Preciso de uma expressão séria, e portanto não posso relaxar. Momonga lembrou a si mesmo que ele deveria manter sua dignidade. Há mais uma coisa, Aura. Ordenei a todos os guardiões de andar para virem aqui. Todos se reunirão aqui em cerca de 1 hora. Então é melhor a gente ir se preparar. Não, não é necessário. Nós vamos esperar aqui até eles chegarem. Guardiões de cada andar? Então a Chautiar vai vir também? Sim, todos os guardiões de andar. As longas orelhas de Aura de repente começaram a abaixar. Mas ao contrário de Aura, Mare parecia mais animado. Indo por sua linguagem corporal, Aura e Chautiar não se davam bem uma com a outra, ao contrário de Mare. O que vai acontecer a partir de agora? Momonga suspirou baixinho. Um total de 50 soldados cavalgavam através das pastagens. Todos e cada um deles era musculoso, vigoroso e atraente. Estes homens só poderiam ser descritos pela palavra robusto. Mesmo trajando armadura, era possível ver os músculos bem tonificados por debaixo. Um homem de cerca de 30 anos, com a pele bronzeada da exposição ao sol, cabelo curto, olhos negros e afiado como uma espada, olhou para o homem atrás dele. Capitão, estamos nos aproximando do primeiro vilarejo em nosso caminho. Sim, de fato, tenente. Gazer Stronov, um orgulhoso guerreiro do reino Reistize, ainda não viu nenhum dos vilarejos. Suprimindo a ansiedade que sentia, Gazev implorou ao cavalo que mantivesse um ritmo constante. Embora a velocidade atual não devesse cansar o cavalo, ele tinha que ter em mente que eles estavam viajando desde a capital. Surpreendentemente, a fadiga se acumulava pouco a pouco e penetrava no corpo. Até mesmo um cavalo ficaria cansado após a longa jornada, de modo que não poderiam exigir ainda mais deles. Espero que nada tenha acontecido. As palavras do tenente tinham um ar de desconforto. Gazev compartilhou o mesmo pensamento. O rei, que ordenou a excursão, implorou a Gazev que investigasse as aparições dos cavaleiros imperiais perto da fronteira do reino.
Se encontrasse algum, Gazef teria que subjugá-lo rapidamente. Inicialmente, como seu objetivo era fora da cidade de Errantel, enviar tropas de lá seria mais rápido. No entanto, considerando que os cavaleiros imperiais estavam bem armados e treinados, isso não era sensato. Em Riestize, os únicos que poderiam ser rivais dos cavaleiros imperiais eram os soldados a mando de Gazef. Como tal, a tarefa de suprimir as incursões dos soldados imperiais caiu sobre os ombros do frustrado Gazef. Poderiam ter mobilizado soldados para proteger os vilarejos antes da chegada de Gazef, e isso bastaria para resistir aos ataques, dando a Gazef mais tempo. E embora houvesse milhares de outros métodos possíveis de resistir aos ataques, nada havia sido feito. Não, o que acontece é que ninguém pôde fazer nada. Gazef sabia exatamente o porquê disso, como tal, estava inquieto. Ele tentava se acalmar e mantinha as mãos segurando firmemente as rédeas. Certamente estava difícil suprimir a sensação de queimação que atormentava o seu coração. Capitão, é inconcebível que alguém começou uma busca antes da nossa chegada. Não só isso, por que não enviar mais ninguém além de nós? Por exemplo, eles poderiam contratar aventureiros. Eles também poderiam buscar cavaleiros imperiais. Por que não fizeram nada assim? Basta, tenente. Se cavaleiros imperiais aparecessem nos territórios do reino em plena luz do dia, a situação seria muito pior. Capitão, não há ninguém por perto, por isso espero que possa me dizer a verdade. O tenente, mostrando um sorriso de deboche cheio de raiva, disse com desdém: é por causa dos nobres, não é? Gazef não respondeu, afinal esta era a verdade. Aqueles malditos nobres se atrevem a usar a vida das pessoas como uma ferramenta em seus joguetes de poder. Não só isso, este território está sob o controle da coroa. Eles não perderiam uma oportunidade de ridicularizar o rei. Nem todos os nobres pensam assim. Talvez tenha razão, capitão. Há nobres que vivem para o bem do povo. Um exemplo é a Princesa Dourada, mas eles são poucos e distantes entre si. Se pudéssemos apenas centralizar o poder como o imperador, então poderíamos nos opor a esses nobres malditos pelo bem das pessoas, concorda? Mas se agirmos precipitadamente, incitaremos uma guerra civil e nosso país será destruído. Mesmo agora, nosso reino está enfrentando as ambições do império de expandir seus territórios. Uma calamidade como uma guerra civil seria um problema nacional. Eu sei, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. De repente, Gazef baixou a voz e olhou para frente. Uma coluna de fumaça ergueu-se atrás da pequena colina diante deles. Todos sabiam o que isso significava. Gazef não pôde fazer nada além de estalar a língua. Enquanto cavalgava para a pequena colina, a cena que deu boas-vindas era exatamente o que ele esperava. Todo o vilarejo foi queimado e destruído. Alguns restos de casas e telhados queimados pareciam lápides erguidas na ruína. Gazef disse em uma voz firme: atenção, homens, estejam prontos. Precisamos agir, e rápido. O vilarejo foi completamente queimado e destroços de casas mal mostravam sua aparência original. Andando pelas ruínas, Gazef sentiu o cheiro de carne queimada misturada com o cheiro férrico de sangue. O rosto de Gazef parecia muito calmo, como se ele não sentisse nenhuma turbulência emocional. Mas se fosse para olhar de perto, poderia ver sua verdadeira disposição. O tenente andando ao lado dele tinha a mesma expressão. Um vilarejo com mais de 100 pessoas, mas apenas 6 sobreviveram. Na verdade, cada um deles foi implacavelmente assassinado. Sem distinguir entre mulheres, crianças ou até recém-nascidos, todos igualmente assassinados. Tenente, envie alguns soldados para escoltar os sobreviventes de volta para Errantel. Espere um momento protegê-los. Eu sei, mas especialmente nessas circunstâncias que devemos protegê-los. Na verdade, Errantel fazia parte das terras do rei, e é de responsabilidade do rei proteger os vilarejos vizinhos. Isso causaria ao rei muitos problemas se os sobreviventes fossem abandonados. Pode-se imaginar as facções da aristocracia usando essa oportunidade para provocar problemas e enfraquecer a influência do rei. Mais importante, por favor, reconsidere. Todos esses sobreviventes testemunharam os cavaleiros do império. Essa era a ordem que o rei dava prioridade. Acho que devíamos pegar nossos homens e nos retirar temporariamente para Errantel. Precisamos nos preparar adequadamente para o que faremos a seguir. Não, capitão. Deve estar extremamente ciente que é uma armadilha. Este vilarejo foi atacado apenas quando estávamos em nosso caminho. Para Errantel, não pode ser uma coincidência. Estes atos brutais são destinados a nos atrair, é um bom motivo para terem sido tão cruéis. Isso é claramente uma armadilha. Os sobreviventes não escaparam dos ataques dos cavaleiros por terem se escondido, mas porque o inimigo os deixou viver. Temo que isso tenha sido planejado. Para proteger os sobreviventes devemos dividir nossas tropas. Capitão, certamente não irá persegui-los, certo? Isso é claramente uma armadilha. Eu o farei. Capitão guerreiro, isso é sério? Ninguém duvida da sua força. Sabemos que pode facilmente derrotar 100 cavaleiros. Mas é que, o Império tem aquele velho. Até você estaria em grande perigo contra ele. Há também uma chance de perder contra os renomados 4 cavaleiros imperiais, ainda mais com esses equipamentos ruins que está agora. Portanto, peço para recuarmos. Para o rei, perder alguns vilarejos não é comparável à perda de sua vida, capitão. Gazef ouviu em voz baixa enquanto o tenente continuava falando intensamente. Se não quiser recuar, então que tal abandonarmos os sobreviventes? Assim todos nós poderíamos acompanhá-lo? E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!